Fala galera, tudo bem? Vamos iniciar agora organização da administração pública. Um assunto bacana, um assunto amplo, bom da gente explorar e fundamental para a sua prova de concurso. Vem comigo aqui, ó, organização da administração pública. Eu tenho de um lado a administração pública direta. Quem compõe a administração pública direta? A administração pública direta é composta pelos entes da federação: União, Estados, DF e municípios. União, Estado, DF e municípios. Os entes da federação, os entes federativos que possuem autonomia política, eles compõem o que se chama por administração pública direta. A administração pública direta, por intermédio da lei, vai criar a administração pública indireta. E por administração pública indireta, nós temos fase. A administração pública indireta, é fase. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, sociedade de economia mista e empresa pública. O ponto de partida dentro de organização da administração pública, que é o nosso assunto de agora, é você memorizar quem é a administração pública direta, quem é a administração pública indireta, porque isso é invariável. Se eu falei administração pública direta, eu sempre estarei me referindo ou à União, os estados, DF ou municípios. Se eu falei administração pública indireta, sempre estarei me referindo ou a uma fundação pública, ou a uma autarquia, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. Quase que eu caio aqui. Quase que eu caio aqui, hein? Quase não, né? Caí, né? Não chegou a ser um tombo literal, né? Nada ensaiado, não foi para te entreter, não. Isso aqui é o professor mesmo que não descobriu os limites do seu tablado. Mas para de rir de mim em casa e volta para cá. Administração direta, União, Estados, DF e municípios. Administração indireta, você vai usar o fase. Quem ri do professor não passa na prova. Se estiver rindo em casa, você não vai passar na prova. Volta para cá. Essa administração pública direta, ela aparece com algum outro nome, professor? Aparece sim. Você pode ver esse cara aqui chamado de ente político. Ente político. Ente político. E você pode ver essa galera aqui, ó, chamada de ente administrativo. Pode ficar tranquilo que eu não vou cair mais, já encontrei os limites aqui do tablado. A administração direta pode ser chamada de ente político. Os membros da administração direta podem ser chamados de ente político. Os membros da administração indireta podem ser chamados de entes administrativos. Então, se a prova falou assim, ó, o ente administrativo, você sabe que a prova está se referindo a algum membro da administração indireta. Se a prova falou o ente político ou unidade da federação, você sabe que a prova está se referindo à administração direta. Recapitulando, a administração direta é composta pela União, Estados, DF e municípios. A administração indireta
é composta por fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. A administração direta pode ser chamada de ente político, ou os membros da administração direta podem ser chamados de entes políticos ou de unidades da federação. Os entes da administração indireta, podem ser chamados de entes administrativos. Correto? Tranquilo até aqui? Informações básicas, preliminares, ponto de partida do nosso aprendizado. Se você não souber isso daqui, você não sabe o resto. Esse é o ponto de partida. Agora vamos ilustrar isso daqui, vamos pensar melhor essa administração direta e indireta. Eu vou explorar melhor o quadro, deixar essa reta bem rente aqui. Bem rente. Vamos explorar melhor isso daqui. Raciocina comigo. Vamos pôr aqui, ó, um ente chamado União. União é ente político? Sim. União é administração direta? Sim. Quando eu digo que a União, essa seta quase não sai, por meio do Ministério da Previdência, está prestando o serviço da Previdência nacionalmente. Todo o serviço previdenciário no Brasil está alocado aqui ao Ministério da Previdência. Só a ele, no meu exemplo. O Ministério da Previdência cumula as atribuições voltadas à Previdência no país. No meu exemplo, que fique claro. O Ministério da Previdência cumula essas funções. Eu posso dizer que a União está prestando o serviço por meio dos seus próprios órgãos e agentes, porque o Ministério da Previdência é um órgão da União. Se é um órgão da União, é a própria União que está prestando o serviço. Se é a própria União que está prestando o serviço, eu vou dizer que ela está prestando de maneira direta ou indireta por meio de terceiros? Direta. Se a própria União está prestando o serviço previdenciário, ela está prestando de maneira direta. Ela mesma está prestando, então, de maneira direta. Diretamente por ela, seus órgãos, seus agentes. Dentro da sua própria estrutura, você pode associar a ideia de órgão, a expressão órgão, a órgão na biologia mesmo. Os seus próprios órgãos, o teu pulmão, o teu rim, o teu coração, são estruturas que compõem uma unidade que é você. Às vezes uma unidade bem estranha, mas é você, né? Uma unidade física que você representa. Então, os seus órgãos internamente trabalham em prol da sua estrutura, em prol de você, do teu corpo. Você não é o coração, você não é o teu rim, você é a pessoa. Uma espécie de ente, como é a União aqui, ó, como se fosse um ente, né? Uma espécie de ente, fica estranho, mas como se fosse um ente, Você é um sujeito com personalidade jurídica, que se assemelha aos entes. Vou explicar isso daqui a pouco, tá? Um assunto por vez. Mas já antecipando essa ideia, é como se a União fosse um sujeito como somos eu e você. Nós temos os nossos órgãos. Se nós mesmos prestamos o serviço, prestamos diretamente. Então já ficou uma ideia aqui, ó. Não é por acaso que esse cara vai se chamar administração direta. A gente já viu aqui no quadro ao lado. Só que a União entendeu que, por meio do Ministério da Previdência, ela não estava sendo eficiente, não estava alcançando o resultado necessário. Entenda comigo, no meu exemplo, o Serviço Previdenciário Nacional estava concentrado no Ministério da Previdência, estava centralizado na União, que exercia esse serviço diretamente, por isso a administração direta. Só que neste quadro, neste panorama que eu criei aqui, a União entendeu que o serviço não estava eficiente, que o serviço não estava bom o suficiente. E ela entendeu por bem criar
outro sujeito. Criar outro sujeito, chamado INSS. INSS. Quando a União cria esse outro sujeito, que é o INSS, ela quer que o INSS preste especificamente um serviço que era centralizado na União e concentrado no Ministério da Previdência. Então ela cria um outro ente. Esse ente aqui, ó, é político. Ente político. Já te ensinei. Administração direta, ente político. Quando ela cria um outro ente, vou abreviar igualzinho aqui, ó. Você acha que ela vai criar outro ente político? É só você olhar no quadro. Quem é ente político? União, Estados, DF, município. A União criou o INSS. O INSS é a União? Pessoa que pergunta sem sentido. Sem sentido mesmo, porque a resposta é não. O INSS é um Estado? Não. O INSS é o DF? Não. O INSS é um município? Não. O INSS tem autonomia política e, portanto, é um ente político, uma unidade da federação? Também não. O que resta? Se não é direta, é indireta. Se ela vai prestar o serviço previdenciário não mais pelos seus próprios órgãos e agentes, mas pelos órgãos e agentes de outro sujeito, eu vou dizer que ela continua prestando o serviço diretamente? Não. O que eu posso afirmar agora? Que a prestação do serviço pelo INSS é feita pela União de maneira indireta. Por isso que essa galera aqui vai chamar administração indireta. Que quem são, você já aprendeu no quadro ao lado. Administração indireta. Aqui já não tenho mais um ente político, eu tenho um ente administrativo. Ente político. Ente administrativo. O INSS. Professor, em qual categoria aqui está o INSS? Autarquia. O INSS é uma autarquia. Então se criou a autarquia, um pouquinho, né? Se criou a autarquia INSS. INSS. Vamos aprender uma informação complementar aqui abaixo e em seguida eu volto para esse exemplo. Vou pôr aqui no canto. Me acompanha aqui, ó. Aqui nesse canto. Ente e órgão. Duas definições que você precisa entender do que se trata. Explicando isso daqui, a gente volta para esse quadro. Ente e órgão. Ente possui personalidade jurídica. Autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O ente é um sujeito que possui personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Professor, tudo bem, anotei o conceito no caderno, mas não entendi bolhufas, não entendi nada. O que seria essa autonomia? O que seria personalidade jurídica? Você, pessoa física, possui personalidade jurídica. Você e eu somos sujeitos de direitos e deveres. Nós respondemos pelo que fazemos, nós cobramos pelo que é feito a nós, nós podemos ser processados, podemos processar. Isso são desdobramentos da personalidade jurídica. Só que existe um negócio chamado pessoa jurídica. Isso que eu disse agora é pessoa física, eu e você. Pessoa física possui personalidade jurídica.
Mas e a pessoa jurídica? Teoria ficta do direito civil. Pessoa jurídica é uma estrutura física que, cumprido alguns requisitos, entre eles um registro específico, quando for o caso, adquire também personalidade jurídica. E é como se aquela estrutura física se tornasse uma pessoa. Por isso que é pessoa jurídica. Física somos nós, pessoa física. A pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa não existe, mas juridicamente tem direitos e deveres como uma pessoa. Por isso, pessoa jurídica. Aqui o nosso ente é uma pessoa jurídica. O nosso ente possui personalidade jurídica, o que dá a ele a aptidão de ser sujeito de direitos e deveres. Se você está na Riachuelo não é um processo, é um exemplo, tá? Isso é hipotético. Você se desentende lá com o departamento de estoque, enfim, algum funcionário lá do departamento de estoque. Aí você vai e diz, nossa, eu estou indignado com esse tratamento lá com o rapaz do estoque, eu vou processar o estoque da Riachuelo. Processa? Estoque da Riachuelo? Não. Departamento de estoque? Não. Vou ter que processar o dono da Riachuelo? Também não. Também não. Porque ele é uma pessoa física à parte. Isso se ela não for acionista, né? Uma pessoa física à parte. Você vai processar a pessoa jurídica Riachuelo. Porque é Riachuelo que possui personalidade jurídica. Os seus departamentos, secretarias, setores falam por ela. Professor, esses departamentos, setores são o que então? Órgãos. Órgão é unidade autônoma Cuidado com essa autônoma, tá? Não é autônoma de autonomia, não. É autônoma porque são unidades distintas. Vou até substituir autônoma por distintas para você não correr risco nenhum de confundir com essa autonomia, não. Então, unidades distintas. Não posso me dar ao luxo de permitir que vocês confundam. Unidades distintas. Administrativas que compõem o ente. Nós vamos falar de Riachuelo aqui? Não, nós não vamos falar de Riachuelo ali. Estou falando de Riachuelo aqui para você entender uma lógica mais cotidiana. Então, aqui eu vou manter o exemplo de Riachuelo e aqui a gente vê um exemplo para a administração pública. Continuando em Riachuelo. Se eu fosse colocar Riachuelo como ente órgão, Riachuelo é ente. Riachuelo tem personalidade jurídica. Departamento de estoque da Riachuelo é órgão. Departamento de atendimento é órgão. Secretaria de vendas é órgão. Nem sei se tem esses nomes na Riachuelo, estou inventando, tá? Estou inventando. Isso tudo dentro da Riachuelo são unidades distintas administrativas que compõem o ente. E a grande gota d'água do órgão não possui personalidade jurídica. Não possui personalidade jurídica. Eu não processo o órgão. Órgão não me processa. Eu processo o ente que esse órgão compõe, certo? Órgão não possui personalidade jurídica. Se você entendeu pelo menos o que eu expliquei, agora vai ficar fácil aqui. Quando eu digo que a União cria dentro da sua própria estrutura uma unidade chamada Ministério da Previdência, ela criou órgão ou criou ente? Criou órgão, porque é uma unidade. Quando ela cria outro sujeito fora da sua unidade, outro sujeito fora da sua estrutura, que vai responder por si, ela criou outro órgão dentro dela? Ou ela criou um ente diferente dela? Ela criou um ente
diferente dela. Então agora vamos pegar os dois conceitos ensinados e vamos para um terceiro conceito e aplicá-lo aqui. É tudo muito fácil, pessoal, só interligado. Desconcentração, deixa eu separar aqui, ó. Desconcentração e descentralização. Dois conceitos importantíssimos para qualquer prova de direito administrativo. Desconcentração e descentralização. Pessoal, isso daqui pode ficar tranquilo, não cai em prova, só despenca. Despenca em prova, de todos os níveis de prova, todas as diferentes bancas cobram descentralização e desconcentração. Invertem os dois, dá caso concreto, inverte, dá um outro caso concreto, coloca a regra. Então, é confusão em cima de confusão a respeito do que seria desconcentração e a respeito do que seria descentralização. Existe um macete clássico, todo concurseiro deve conhecer. Se você não conhecia, vai conhecer agora, que ele costuma ser muito eficiente. Você corta o des, pega a primeira sílaba de cada um. C, E, primeira sílaba e primeira letra. Primeira sílaba primeira letra da sílaba subsequente, né? Quase que não sai, né? As professores estudam gramática. Primeira letra da sílaba subsequente, né? E segunda letra, respectivamente, C-O, C-E. Corta o des, pega o C, pega o O. Corta o des, pega o C, pega o E. Então, na sílaba subsequente, exploramos as duas letras. Primeira sílaba corta, sílaba subsequente, exploramos as duas letras. C de cria. C de cria. O de órgão. E de ente. Olha que beleza que é esse macete. C de cria, órgão. C de cria, ente. A desconcentração cria órgão. A descentralização cria ente. Desconcentração cria órgão. Descentralização cria ente. Vamos pegar esse conceito e aplicar aqui? Quando eu disse que a união, dentro da sua própria estrutura, ela cria outro órgão chamado Ministério da Previdência. Este ato é desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Desconcentração. Abreviei aqui de maneira muito grosseira, tá? Mas você vai entender. Desconcentração. CO, cria órgão. Mas quando a união desconcentrou e viu que não foi suficiente e opta para maior eficiência no serviço prestado, criar outro ente, outro sujeito distinto dela, o que ela fez? Desconcentrou ou descentralizou? Descentralizou. Você não erra nunca mais. Descentralizou. Quando ela cria outro órgão dentro da sua própria estrutura, ela desconcentra. Não só a União, todos os entes políticos. União, estados, DF, municípios. Quando eles criam um novo órgão, um departamento, uma secretaria ali, dentro da sua própria estrutura, desconcentrou. Mas se ela cria um sujeito fora dela, um sujeito terceiro para prestar essa mesma atividade, ela não desconcentrou, mas não, ela descentralizou. Descentralizar-se crio outro ente. Desconcentração, CO, crio outro órgão. Se eu estou indignado com o serviço prestado pelo Ministério da Previdência, eu processo o Ministério da Previdência? Entro com uma ação contra o Ministério da Previdência? Não. E por que não? Porque o Ministério da Previdência é ente ou órgão? Órgão. E órgão não possui o quê? Personalidade jurídica. Não possui personalidade jurídica. Se eu estou indignado com o serviço prestado pelo Ministério da Previdência e eu entendo que ele é um órgão, quem eu tenho que processar?
o ente que ele compõe. E o Ministério da Previdência compõe qual ente? União. União. Então, se o Ministério da Previdência lhe presta um serviço defeituoso, lhe causa algum dano, algum fortuito, você pode processar, mas não o Ministério, que é um órgão. Você vai processar quem ele representa. União. Ele é um órgão que representa o ente, o todo, que é a União. Por outro lado, se o INSS lhe causa também algum dano, você tem a prerrogativa de não ter que voltar lá na União. Você processa diretamente o INSS. Por quê? Porque o INSS não é órgão. O INSS é o quê? Ente. E ente possui o quê? Personalidade jurídica. Personalidade jurídica me dá o direito de quê? Ser um sujeito de direitos e deveres. A prerrogativa de ser um sujeito de direitos e deveres. Quem possui personalidade jurídica tem autonomia administrativa, financeira, patrimonial, é responsável, se responsabiliza pelo que faz. É quem diz, professor, mas o INSS pode ter órgão? Pode. Dentro do INSS você pode ter órgão, você pode ter uma secretaria, você pode ter um departamento. A lógica é a mesma. O que o INSS não pode fazer é descentralizar, mas desconcentrar ele pode. Ele não pode criar um outro ente administrativo, mas criar órgão ele pode. Porque quem cria a administração indireta é a direta. Quem cria a administração indireta é a direta. Entendeu até aqui? É tranquilo, pessoal. Vou até recapitular com você. Cuidado para não cair, né? Eu já caí a primeira vez, não vou cair de novo. Administração direta, União, Estados, DF, municípios. A administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. A administração direta também pode ser chamada de ente político ou unidade da federação, ou seja, essa galera pode vir com o nome de ente político ou unidade da federação. Essa galera toda aqui pode vir com o nome ente administrativo. Você vai saber que a prova está se referindo à administração indireta. Ente é quem possui personalidade jurídica. Órgão é apenas uma unidade administrativa dentro do ente. Aplicando estes conceitos, a administração direta, União, quando presta o serviço de previdência em âmbito nacional, por meio do seu órgão chamado Ministério da Previdência, ela presta diretamente, por isso a União é a administração direta. Quando a União cria um outro ente para prestar o serviço, continua sendo um serviço de âmbito federal, só que prestado de maneira indireta, porque se outro ente, no nosso exemplo, é o INSS, compõe a administração indireta na modalidade autarquia. Pessoal, não é difícil. O que você precisa se concentrar e entender que os assuntos se relacionam, os temas se relacionam. Uma observação aqui. Já que a gente chegou nesse patamar do conhecimento e entendemos num panorama geral o que é administração direta e indireta, lembrando que na próxima aula ou no próximo bloco a gente vai destrinchar cada um desses entes da administração indireta, não é o momento ainda, que é um panorama geral, você entendeu o que é a direta, entendeu o que é a indireta, depois a gente vai destrinchar cada uma delas, mas você entendeu. E você entendeu o que é desconcentração e descentralização. Um ente criar outro ente, a ideia de órgão, a própria ideia de ente, pressupondo autonomia e personalidade jurídica. Creio que você entendeu tudo isso. Se não entendeu, pausa o vídeo onde está agora, volta um pouquinho, olha o quadro, martela um pouco na cabeça, me escuta de novo, porque isso aqui é claro, isso aqui é tranquilo, é claro. Pode ser uma informação nova, mas uma informação clara, tranquila. Esse patamar do conhecimento a gente dominou. O que a gente faz agora? Sobe um degrau. Quando você chega num patamar do conhecimento, você não pode estagnar não, meu amigo. Vai subir um degrau. Pô, se eu entendi tudo até aqui fácil, o que eu preciso saber? Um pouco a mais. Diferencial, né? Saber um pouco a mais que o meu concorrente. É aquela questãozinha ou outra que te deixa fora ou te deixa dentro do concurso, lembra? Você domina o assunto, só que você domina o básico. Aí tem uma questão ou outra lá que foi um nível de conhecimento mais aprofundado. Toda prova é difícil falar, é capcioso falar assim, né? Mas muitas das provas do CESP, da banca CESP, você tem ali 2, 3 questões dentro de um assunto, a depender do tamanho da prova, que é uma questão mais capciosa, questão mais difícil, assim, você parece que nunca viu aqueles conceitos. Aí você, tudo bem, vou errar só essas 2 mesmo. Aí você não passa por quantas questões? 2. Não passa por 2. É as 2 que você precisava.
Então, um novo patamar de conhecimento. Subimos um degrau até aqui, vamos subir mais um degrau, uma informação complementar. Este assunto aqui, pessoal, no edital de direito administrativo, é um dos poucos assuntos que te exigem um conhecimento doutrinário. Isso daqui é conhecimento doutrinário. Você não tem lei destrinchando o quadro como está aqui, não. Isso é conhecimento doutrinário. E conhecimento doutrinário sempre tem uma polêmicazinha ou outra, uma divergência ou outra. Descentralização. Descentralização, aprendemos aqui que é a ideia de criar ente. Mas vou pôr uma observação aqui, patamar CESP de conhecimento, patamar nível concurso federal, PRF, o próprio concurso da PF também, que deve estar para sair, mas PRF, PMDF, que são demandas imediatas nossas, pode exigir um nível de conhecimento um pouco além. Então vamos pôr aqui uma observação. Nem sempre eu vou falar em criação de outro ente aqui. Professor, como assim? Agora pegou. Nem sempre a descentralização cria ente. Então, por que você ensinou, professor? Porque é um macete muito bom e quase sempre funciona. 90% das vezes funciona. Para diferenciar de desconcentração, sempre funciona. Mas aqui dentro dele mesmo, nem sempre vai criar um novo ente. Às vezes já tem um ente. Aqui fala órgão, aqui não fala ente. Então, para diferenciar um do outro, sempre funciona. O problema é que aqui, às vezes, não vai criar outro ente e ainda assim a gente vai chamar de descentralização. Mas porque o outro ente já existe. Já existe. Uma informação por vez. Vamos entender isso na prática. Descentralização, você entendeu que cria ente. Essa descentralização aqui, ó, se chama por outorga. Essa descentralização que eu te ensinei aqui, que eu exemplifiquei com o INSS, se chama descentralização por outorga. Por outorga. Ou também pode ser chamada por serviço. Por serviço. Só que existe, e essa eu não coloquei aqui, vou colocar agora, existe a descentralização por delegação. Padrão CESP de conhecimento. Padrão uma questão ou outra que te deixa fora da prova. Subiu um patamar da informação. Descentralização por delegação. Ou, quando vem com outro nome, por colaboração. O exemplo que está no quadro do INSS, muita calma nessa hora, vamos lá. O exemplo que está no quadro do INSS é um exemplo de descentralização por outorga, que é até a mais comum. Descentralização por outorga, aquela que cria os entes da administração indireta, fundação, autarquia, sociedade e empresa pública. A descentralização por delegação, acompanha a setinha aqui, ó, por delegação ou por colaboração, não se cria outro ente. O ente já existe. Se transfere ao particular, o exercício de serviço público. O exercício de um serviço público. Professor, eu quero um exemplo. Eu te dou um exemplo. Triunfo. Triunfo Concebra. A Triunfo, que faz a manutenção das rodovias, em alguns casos até a própria pavimentação mesmo,
A Triunfo é uma empresa 100% privada, totalmente privada. Ela é um ente da administração pública de forma alguma. Ela é administração indireta de forma alguma. Mas ela presta um serviço público? Sim. Serviço público ela presta. O que foi transferido a ela foi só o exercício do serviço público. Só que essa transferência, e aí é que está a complicação, também se chama descentralização. Porque a manutenção das rodovias federais é competência da própria União. É competência da União manter as rodovias federais. Mas a União não está sendo eficiente, assina o atestado de incompetência e passa esse serviço para um ente totalmente privado, que tem mais condições de prestá-lo. Por sua responsabilidade e conta. A própria Triunfo vai manter, ali onde ela ganhou a concessão, vai manter as rodovias federais que foram objeto daquela concessão. Isso nós também chamamos de descentralização. Mas não é descentralização por outorga, e sim descentralização por delegação ou por colaboração. O ente já existe, não vou criar um ente. Aqui eu crio, lembra? Cria ente? Nem sempre. Por que nem sempre? Por causa dessa hipótese. Nem sempre por causa dessa hipótese. Descentralização, regra geral é o quê? Crio outro ente. Crio outro ente. Essa regra geral é a descentralização por outorga ou por serviço, em que vou criar um dos entes da administração indireta, fundação pública, autarquia, sociedade ou empresa pública. No nosso exemplo, que é o INSS, eu criei uma autarquia, só que existe uma modalidade de descentralização em que não se cria ente, por isso nem sempre, e puxar a seta para cá, é a descentralização por delegação ou colaboração. O ente já existe, se transfere ao particular, não é mais poder público, ao particular, o exercício de serviço público, delegação, colaboração. Exemplo, Triunfo com Sebra. A Triunfo, que faz a manutenção das rodovias, né? Que é o pedágio. Pedágio. A gente vai falar da Triunfo novamente quando falarmos dos agentes públicos. Pedágio. Pessoal, entendeu? Entendeu? Tem essa ressalvazinha aqui, ó, por delegação. Mas se você entendeu e está feliz da vida, eu peço vênia, peço licença para lhe jogar mais um balde de água fria. Essa classificação não é consensual, 100% consensual. Há quem não concorde sequer com o que eu coloquei aqui. Veja bem, Matheus Carvalho, Fernanda Marinella, que são doutrinas mais moderninhas, né, que os concurseiros gostam de aderir, não é uma crítica, né, uma identificação aí dessa tendência doutrinária mais moderna, mais voltada para concurso. Você tem ali Maria Silvia Zanella de Pietro, doutrina mais tradicional, mas também hábil para concurso. E esses três, essa galera, tem outros também, mas principalmente esses três, defendem que descentralização por outorga é só para autarquia e fundação pública de direito público. Sociedade de economia mista e empresa pública também entra nessa aqui por colaboração, porque esses dois são pessoas jurídicas de direito privado. Mas antes de dar um nó na sua cabeça, eu te digo, não se desespere, você vai aprender o que é cada uma delas em um segundo momento. Só estou fazendo essa ressalva. Matheus Carvalho, Fernanda Marinella, de Pietro, defendem que descentralização por outorga só para autarquia e fundação pública de direito público, que é a fundação autárquica, né, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, ou autarquia fundacional. Não se desespere, eu vou explicar o que é em outro momento. Só essa ressalva, vou repetir mais uma vez. Para parte da doutrina, entre eles o próprio Matheus Carvalho, Fernanda Marinella e Maria Silvia Zanella de Pietro, né, dois moderninhos e uma mais clássica, esses três defendem que descentralização por outorga é quando se cria especificamente
autarquia e fundação pública de direito público. Quando se transfere a um particular que já existe e quando se cria a sociedade de economia mista e empresa pública, em todos esses casos se chamaria por delegação. Professor, e há quem defende, como está no quadro, que a descentralização por outorga é criar essa galera e por delegação é o que já existe? Sim, CESP é majoritário nessa tendência aqui. CESP é majoritário. Se não me falha a memória, também o Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, acho que faz as duas diferenças, e o Carvalho Filho, José Santos Carvalho Filho. Teria que conferir se o Carvalhinho está nessa linha também. Mas se não me falha a memória, o Carvalho Filho também vem por aqui. Mas por que a ênfase aqui? Porque as últimas provas do CESP, têm sido claras nessa posição aqui. As provas ali de Brasília afora têm cobrado essa posição que tem sido mais recorrente, embora tenha uma doutrina moderninha aí, entendendo que não, que outorga é só para autarquia e fundação pública de direito público. Prova CESP ainda é majoritário, o entendimento, aliás, é majoritário não, mas é que é pacífico, né? Porque as últimas provas todas do CESP cobraram nesse sentido. Acho que a mais recente que cobrou uma pergunta expressa assim foi a analista da Câmara dos Deputados de 2014, né? Cobrou expressamente essa distinção e adotou essa linha. Descentralização por delegação é particular, um ente que já existe. Se eu vou criar outro ente da administração indireta, descentralização por outorga, mas saiba que existem esses dois posicionamentos. Certo, meus amigos? Beleza? Tranquilo? Vou sair do quadro, vou deixar você copiar o que nós passamos até então.